todos, boa noite a todas. Agradecer o senhor Eduardo Pimentel. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, vice-prefeito de Curitiba. É uma grande honra para todos nós, o senhor aqui conosco hoje. E então, só explicando, o bate-papo e os microfones estão desligados para não tumultuar a sessão, mas o Gui já vai mandar ali o link das perguntas e depois ele faz as perguntas para você, Pimentel, e ao final. Então, a gente mais ou menos controla aí uma meia hora, 40 minutos de exposição e depois, ao final, uma meia hora ou 20 minutos de perguntas. A gente vai controlando o tempo conforme for as perguntas. Então, o senhor pode ficar à vontade agora, dar início à exposição, se alguém quiser falar alguma coisa também. Agradeço novamente, em nome do Centro Acadêmico, o vice-prefeito de Curitiba conosco aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Fernanda, você como presidente do CASP, do Centro Acadêmico Sobral Pinto aí da PUC. Quero agradecer o Guilherme também, o diretor cultural, a Isadora Munhoz, a vice-diretora cultural também, e todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma alegria participar da Semana Acadêmica. Até pouco tempo atrás eu também estava na universidade, hoje eu tenho 35 anos de idade, então é bacana poder a gente poder bater um pouco de papo e depois abrir a perguntas. Estou à disposição, qualquer pergunta para a gente conversar legal. Bem, a conversa hoje para a gente falar um pouco da gestão pública no enfrentamento ao coronavírus, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Pimentel, eu sou formado em administração de empresas, eu tenho uma pós-graduação em agronegócios e no ano passado fiz uma especialização em cidades inteligentes, com módulo na França, em Nantes, que é uma cidade reconhecidamente inovadora, o que é muito bom, e hoje nós precisamos estar sempre nos atualizando, né? Eu já fui diretor da SEASA do Paraná, fui subchefe da Casa Civil do Governo do Estado e desde 2017 eu tenho a honra e o privilégio de estar vice-prefeito da cidade de Curitiba. Nos primeiros, junto na chapa com o prefeito Rafael Greca, fomos eleitos na eleição de 2016. Nos 2 primeiros anos da gestão, eu fui secretário de obras do município. O município, eu quero fazer só um resuminho rápido de como que a gente encontrou o município. Pegamos com uma série de dívidas, alguns problemas. Também era uma época de uma crise econômica nacional. E no primeiro ano de gestão, nós já tivemos que impor um impacto grande num ajuste fiscal que fizemos no primeiro semestre de 2017. Mandamos à Câmara um plano de reajuste financeiro. A prefeitura tinha dívidas com seus fornecedores e com o pagamento das despesas correntes líquidas de 2 bilhões de reais. Nós tínhamos um problema da Previdência e a nossa certidão negativa do município ela estava positivada. Então, nós não conseguíamos contrair empréstimos. Fizemos com a Câmara Municipal todo um ajuste, pagamos os nossos fornecedores, fizemos uma reforma da Previdência já naquela época, em 2017, um ano e meio antes da reforma da Previdência brasileira. Diminuímos secretarias e equalizamos a prefeitura fiscalmente. Com isso, conquistamos novamente a certidão negativa do Tribunal de Contas e pudemos ir buscar recursos. E eu, como secretário de obras, fui no governo do estado, fui no governo federal e buscamos muitos recursos para as obras. Já fizemos mais de 400 quilômetros, as obras grandes que estamos concluindo pela cidade inteira. E isso reflete até hoje. Inclusive, o secretário que está lá trabalhava comigo na época, uma grande pessoa. E em todas as áreas da prefeitura, os curitibanos têm sentido como a prefeitura de Curitiba tem avançado muito, seja na educação, na saúde, seja nos nossos parques, seja na limpeza da cidade, na iluminação pública. Então, no pagamento dos servidores, que está em dia, sempre teve, o 13º nós pagamos antecipado, e o reflexo disso a gente pode ver um pouco agora nessa crise da pandemia do Covid-19. Nós iniciamos o 4º ano de gestão, nesse ano, com muita vontade de concluir nosso primeiro mandato, né, desse nosso mandato, e com muitas obras acontecendo. Porém, em março, todos nós fomos impactados pela pandemia. Como é que Curitiba conseguiu se estruturar? Como é que nós estamos lidando bem e pretendemos sair dessas mais fortes? Curitiba hoje tem os números
das capitais, entre as capitais, um dos mais abaixo, a mesma coisa o Paraná. Hoje, só para fazer um resumo, acabou de sair, 5h30, sai todo dia o boletim. Nós estamos com 1.089 confirmados, 809 já liberados, curados, então nós estamos sempre semanalmente em torno de 200 pessoas em recuperação, então isso tem se mantido numa constante, e infelizmente 42 óbitos, né, na cidade. A média de óbitos é de 75 anos, então é uma média elevada. Mas Curitiba tem se estruturado e eu quero contar um pouquinho disso, como é que nós chegamos e como é que nós estamos olhando para frente agora no cenário. Quando começou a chegar, e eu estava falando do ajuste fiscal da cidade, nós pudemos continuar investindo muito na saúde, regularizamos todos os fornecedores, reabrimos quartos de UTI que estavam fechados nesses 3 anos. Então, quando a pandemia chegou, a nossa saúde pública municipal estava muito bem estruturada, por causa de um planejamento já de antes. E quando a pandemia chegou com tudo, o que nós da prefeitura fizemos aqui na cidade? Juntamos a saúde pública municipal com a saúde pública privada. Hoje, nós tratamos de uma maneira só. Inclusive, o Hospital de Clínicas, também do governo federal, nós contabilizamos todos de uma maneira só, porque isso é muito bom. E nós chegamos com isso a ter, hoje, disponíveis 997 mil leitos de UTI e mais de 5.500 leitos de enfermaria disponíveis na cidade de Curitiba. Desses, temos 280 totalmente destinados ao Covid-19 e desses 217 estamos utilizando em torno de 45% mais ou menos. Portanto, temos ainda uma gordura grande no caso de leito de UTI se for necessário. Mas quais foram as primeiras atitudes que a Prefeitura de Curitiba teve? Nós somos impactados, obviamente, teve um fechamento rápido da cidade e sempre que me perguntam qual que é o segredo da cidade, eu digo que, em primeiro lugar, é a população. A população de Curitiba é muito consciente, muito conscientizada, soube trabalhar bem, se recolheu muito no início, o que ajudou num começo leve e gradual dentro da cidade de Curitiba. Nós estamos mantendo esse ritmo já há 70 dias, o que é muito bom. Nós iniciamos imediatamente a campanha de vacinação na cidade, primeiramente com a faixa etária acima de 80 anos, com vacinação no drive-thru. Não sei se vocês lembram o noticiário que as pessoas podiam ir de carro em alguns pontos pela cidade toda, serem vacinadas dentro do carro, e pessoas idosas acamadas, a prefeitura fazia a vacinação na casa das pessoas. Após isso, na semana seguinte, pessoas com mais de 70 anos, após isso, pessoas com mais de 60 anos, e após isso, pessoas com mais de 50 anos, crianças, professores e pessoas com doenças crônicas. Então, com isso, nós conseguimos atingir 95% do público, do nosso público que precisávamos atingir. Então, estamos entre os melhores números nacionais. Contratamos 450 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, de largada, nós conseguimos nos estruturar muito bem para uma chegada, se ela fosse agressiva, do coronavírus na cidade, o que, graças a Deus, não veio. Está vindo escalonadamente. E é natural, e é normal, e vai acontecer, porque é um problema mundial, que essas infecções vão subindo até que ocorra uma vacina ou algum remédio antiviral para ela. Então, e paralelo a isso, vamos fazer uma série de ações. Criamos um WhatsApp inteligente com inteligência artificial, que é o Robô Laura, que ele conversa com as pessoas artificialmente, a pessoa conversa, faz perguntas, ela responde, ela encaminha se ela tem que ir para a unidade de saúde ou para a unidade básica de saúde ou para o hospital, mas nós lembramos que a orientação é sempre por último no hospital. Então, era a conversa por mensagem, se necessário, você seria transferido por uma teleconsulta, e a prefeitura também nos primeiros dias inaugurou o programa de teleconsulta, que foi o primeiro no Paraná e um dos primeiros no Brasil. Então fez com que as pessoas ficassem em casa, não fossem aos hospitais e não se contaminassem. Porque a gente lembra
que a maioria da contaminação acaba acontecendo nos hospitais de referência. Às vezes os profissionais de saúde acabam se infectando, levando para casa. Então, todo o cuidado tem que ser feito. E nós temos também uma ficha de todos que se infectaram e de suas famílias. Então, isso é fundamental para o controle, mas isso também tem acontecido no Paraná, o que é muito bom. Falando na questão da saúde, ela desenvolve várias coisas na cidade, porque a cidade praticamente parou, e nós tivemos que nos reinventar, como todo empresário, todo autônomo, todo profissional liberal. O estudante teve que se reinventar, como nós agora estamos fazendo uma conversa por videoconferência, que está se tornando natural já no nosso dia a dia. E o poder público da mesma forma. Como eu disse, uma das minhas especializações foi cidade inteligente, e Curitiba, nos 2 últimos anos, foi eleita a cidade mais inovadora do Brasil, e no ano passado nós ficamos entre as 10 mais inovadoras do mundo, pelo ranking feito por uma revista inglesa. Então, isso mostra que Curitiba carimbou essa eleição. Porque com essa eleição da cidade inovadora? Porque nós mostramos até agora que Curitiba soube se adaptar rapidamente às questões. Então, abriu-se também uma série de problemas na cidade. A nossa arrecadação, por exemplo, no mês de abril, ela caiu mais de 100 milhões de reais. Isso é um problema. Como tem empresas quebrando, se você não cuidar, você quebra um poder público municipal, estadual ou até a União. Então, nós temos visto uma série de ações, como o governo federal, com esse valor de R$600. O governo do estado tem sido muito eficiente também e parceiro da cidade, não só na questão do social, mas também na questão de empréstimos para empresários. E nós, na cidade de Curitiba, falando primeiro da educação, já nos primeiros dias, nós tivemos que fechar as nossas escolas municipais, e todas acabaram fechando, como as universidades. A escola pública municipal, nós temos uma série de alunos. Num primeiro momento, a prefeitura fez, preocupado com as crianças mais carentes, uma doação de um vale de R$70 para 17 mil famílias mais carentes da rede pública municipal. E por que isso? E às vezes a gente não acredita, mas acontece. Às vezes a merenda escolar, a merenda que a criança recebe na escola, às vezes é a alimentação mais saudável que ela recebe no dia, em alguns casos a única refeição. Então, preocupado com isso, disponibilizamos um vale de R$70 para complemento da cesta básica dessas famílias, que poderiam ir nos nossos armazéns da família, que temos 35 pela cidade, que vendem produtos 30% mais barato, e elas puderam fazer o complemento. E isso tem acontecido mensalmente, o que é muito importante, né, na questão alimentar e nutricional. E também na educação, nós, numa parceria com o governo do estado, abrimos um canal onde as nossas professoras municipais gravam as aulas e transmitem pelo canal 9.2 no HF. Hoje, com a TV digital, a educativa é o 9.1, e o 9.2 foi disponibilizado totalmente para a prefeitura dar aulas para a nossa responsabilidade, que é do 1º ao 5º ano. Então, isso tem acontecido, é uma forma de se adaptar até que as aulas retomem ao normal. Outra coisa importante, a questão econômica na cidade, que é uma preocupação. Nós não podemos, no município, garantir o crédito. Então, nós não podemos emprestar, nós não temos banco para emprestar. A gente pode trabalhar em cima do que está dentro do nosso guarda-chuva. Por exemplo, já imediatamente prorrogamos por 90 dias o pagamento do ISS de micro e pequenos empresários e dos profissionais autônomos. Atrasamos também as pessoas que têm o pagamento. A prefeitura, para quem tinha dívida, faz um REFIC, né? uma reformulação da dívida. Então, quem estava com essa reformulação da dívida também teve o seu pagamento postergado por 90 dias. Isso já faz mais de 60, e se for necessário, vamos estudar um prolongamento disso, porque eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: não cabe só a nós, gestores públicos, mas ao mundo todo. Nós estamos navegando num mar com neblina, né? Nós não sabemos ainda que horas que nós vamos atravessar essa neblina toda. Então, a administração pública tem que sentar todo dia como um empresário
e discutir ações e se adaptar se for necessário e conversar mais se for necessário e ações que precisam ser feitas. Outra coisa importante, e eu já volto na questão econômica porque eu quero falar da reabertura do comércio que tem acontecido gradativamente, mas eu quero falar uma coisa importante antes, que é o seguinte: Curitiba, isso no Brasil inteiro, mas Curitiba, o que nos deixa muito feliz, mostrou-se uma cidade extremamente solidária. Desde o início, quando ainda naquele início que foi muito atribulado, muitas doações, naquela época, muito álcool em gel, muita luva, muita máscara, muito lençol descartável para os hospitais. Impressionante, de repente começou uma doação muito forte na cidade. Nós tínhamos nossos estoques que duram até hoje, agora que nós estamos recomprando, mas doação de cesta básica, doação de... Ontem, por exemplo, eu recebi a doação de uma empresa que faz a sanitização, a limpeza com peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, dentro dos carros da prefeitura, das ambulâncias, dos carros da guarda, dos carros da nossa Secretaria de Ação Social, que cuidam das pessoas desvalidas na rua. Então, isso tem acontecido muito fortemente na cidade de Curitiba, é a doação. E muitas pessoas também, a gente vê grupos de aluno, grupos de empresário, grupos de mães que fazem, grupos de senhoras, por exemplo, que fazem máscaras, fazem 200 máscaras. Aí elas têm uma comunidade que uma delas conhece e fazem a doação direta, o que para nós pode ser uma alegria, mas a gente sempre pede que a doação, se possível, seja feita através da Prefeitura de Curitiba, porque nós temos a FAS, que é a Fundação de Ação Social, que ela tem o cadastro de todas as pessoas que necessitam na cidade de Curitiba. Então, nós conseguimos direcionar quem já recebeu, para não receber a mais ou não receber a menos. Uma família que tem 6 pessoas precisa receber mais de uma família que tem 2, 3 pessoas. Ou de uma pessoa idosa que mora sozinha. Então, isso é fundamental. Então, a gente sempre pede também que as doações, se possível, façam-se através da Prefeitura de Curitiba. E para frente, né? Como é que nós estamos pensando para frente? Com todas essas ações, nós pudemos estruturar a cidade e receber essa primeira onda do vírus. Uma coisa que eu lembrei, já no início, todos os prestadores de serviço da Prefeitura tiveram que assinar conosco um documento que a Prefeitura se comprometia em fazer o pagamento mensal dos valores, mas eles tinham que se comprometer a não demitir ninguém. Então, a nossa parte de evitar o desemprego também foi feita na nossa série de prestadores de serviço que tem dentro da cidade de Curitiba. Então, isso é muito bom. E nós também pagamos, anualmente, nós pagamos a primeira parcela do 13º do servidor público em julho e a segunda em dezembro. Esse ano, nós antecipamos a primeira parcela para abril, não só para pagar para o servidor, mas também para ajudar a colocar dinheiro na economia. Enfim, chegamos agora na última semana de maio, ainda na mesma crescente da nível de infecção e de óbitos. Nós já passamos por algumas provas de fogo, que foi o Dia das Mães, a Páscoa e o primeiro frio, há uns 20 dias atrás, não sei se todos lembram. E passados 15 dias, que é o ciclo do vírus, Curitiba continuou com o mesmo crescimento tênue. E nessa semana nós estamos tendo uma nova prova de fogo que nós precisamos acompanhar pelos próximos 15 dias, como é que a cidade se comporta. Por quê? Esse frio excessivo a semana toda, hoje fez muito frio, né? Mas desde segunda-feira tem feito muito frio. E na segunda-feira tinham 3 segmentos da sociedade que ainda não estavam reabertos, porque o comércio, o decreto que a prefeitura fez, em nenhum momento ele determinou o fechamento de nada. Nós simplesmente recomendamos o fechamento e liberamos o comércio essencial, farmácias, postos de gasolina, supermercado. Então, como nós não determinamos, com o passar do tempo, o comércio foi voltando. O que nós fizemos? Só emitimos uma orientação de ações do que quem for abrir precisa. Máscaras obrigatória, álcool em gel disponível, medidor de temperatura onde for necessário, o espaçamento, uma pessoa a cada 9 metros quadrados, o que dá mais ou menos uma distância de 1,5 metro.
para cada comerciante, isso incluindo os clientes e os funcionários. E quem não cumprir isso, a prefeitura aí sim pode fazer a determinação do fechamento, e já aconteceu em alguns casos, em que uma grande loja faz uma liquidação, não tem cuidado nenhum com a entrada de pessoas, não tem mais, aí sim a prefeitura foi lá e fechou. Isso já aconteceu com uma loja no Portão recentemente, então esse cuidado somente. E na segunda, como eu estava falando, faltavam 3 setores da sociedade para voltar à ativa, que foram as academias, as igrejas e templos religiosos e os shopping centers. Todos voltaram, foi um decreto do governo estadual que também liberou, e todos com restrições, obviamente. Então, com a Semana do Frio e com todos esses últimos segmentos voltando, nós precisamos acompanhar agora os 15 dias primeiros, os 10, 15 dias primeiros do mês de junho, para ver como é que a curva se comporta. Se ela se mantiver dessa maneira que ela vem vindo, crescendo numa linha tênue, eu acredito que em breve a cidade pode começar a repensar em várias flexibilizações. E, obviamente, que falta ainda a volta, o ensino, a educação, né? A volta das faculdades, a volta dos ensinos técnicos, ensino línguas estrangeiras. Depois, a gente baixando para o ensino médio, para o ensino fundamental e para os berçários, que eu acredito também, isso tem sido discutido, ainda não há nada definido, que vai ser escalonadamente essa volta. Então, o cenário da Prefeitura de Curitiba está desse jeito. O que nós precisamos fazer a partir de agora também? É muito ruim o que está acontecendo, mas todos nós precisamos também tirar o lado, aproveitar a oportunidade que surge com isso. E o que eu quero dizer na questão do setor público, principalmente? No setor privado, por exemplo, a empresa teve que se adaptar, teve que fazer um drive-in, como o Shopping Miller fez, teve que fazer uma entrega em casa para quem não fazia, teve que os artesãos, por exemplo, da feirinha do Largo da Ordem, como ela está fechada, eles estão vendendo online. Então, é se reinventar. E a prefeitura da mesma forma. Nós estamos tendo a oportunidade de, na minha opinião, que gosto de inovação, que gosto de cidade inteligente, de inovar de uma vez por todas. Portanto, por exemplo, nós já estamos trabalhando o alvará digital, o alvará fácil, nós já estamos falando muito em cidade inteligente, muito em o IPTU pela internet, muito em ações pela internet, e agora é o nosso grande momento de fazermos isso. Seja você transferindo todos os alvarás, deixando digital, não precisando ir até a Secretaria de Urbanismo, por exemplo, as aulas online que têm dado certo, a hora que elas voltarem presencialmente, podemos continuar com aulas complementares. Eu acho que tem uma série de exemplos que a Prefeitura de Curitiba e todo gestor público, né, todas as prefeituras, o governo do estado e o governo federal têm a oportunidade de fazer daqui para frente. Então, eu acho que é isso, um primeiro resumo, né, de como que está a cidade. Foram aqui 26 minutos, eu acho que eu quero abrir para perguntas, Fernanda, Guilherme, o que vocês quiserem perguntar. E eu acho, o que eu quis dizer? Três linhas de raciocínio. Como é que nós pegamos a prefeitura e tivemos que fazer um ajuste fiscal? Como é que nós administramos a cidade numa novidade que foi a pandemia? E como é que nós estamos pensando daqui para frente? Então, fico aberto à pergunta de todos. Obrigado. Perfeito, Pimentel. Muito obrigada. Então, eu vou ler as perguntas mais votadas aqui. A primeira pergunta é anônima. Ela pergunta: doutor, considerando o pico do Covid no Brasil atualmente, como devemos observar a reabertura comercial, principalmente dos shoppings em Curitiba? Obrigada. Olha, nós precisamos ter muita responsabilidade com isso, né? Vida em primeiro lugar. Por isso que foi muito pensado essa reabertura do comércio, mas também, por outro lado, nós precisamos saber que a economia é fundamental. Então, quando você faz uma reabertura do comércio, dos shoppings, é porque você está, como eu falei, com casos relativamente controlados. E eu até esqueci de dizer isso, por isso que a pergunta é importante. Qual que é o nosso protocolo assinado com todos esses representantes que estão reabrindo? Se a curva, de repente, ela aumentar demais, fecha de novo, entendeu?
Se for necessário, fecha de novo. Porque a gente precisa, como o crescimento tem sido leve relativamente, né, se a gente pode dizer assim, nós podemos aos poucos ir reabrindo, porque a cidade precisa voltar a funcionar, a economia precisa girar, contanto que a gente vá preservando a saúde, que a gente tenha nossos leitos de UTI abertos. Porque o vírus está aí, né? O vírus está no meio de nós. O que nós precisamos ter, o que nós não podemos deixar acontecer, que infelizmente tem acontecido em alguns casos, como Manaus, Fortaleza, São Paulo, Rio, que é a lotação dos hospitais, né? Infelizmente, nós não podemos deixar isso acontecer. Então, nós precisamos ir acompanhando a crescente da curva. Se crescer demais, fecha de novo. Perfeito, obrigada. Então, a próxima pergunta: como o senhor analisa a reabertura de algumas faculdades em Curitiba, visto a atual situação pandêmica? Eu acredito, primeiro, que as faculdades, como todas as instituições de ensino, souberam se reinventar. Muitas estão com aulas online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, principalmente para cursos que dependem de laboratórios, por exemplo, né, aulas práticas presenciais. Eu acredito que, como eu falei, se o Estado e a Prefeitura continuarem no mês de junho, por exemplo, sobre controle, eu acredito que principalmente as universidades e o ensino médio, que são já pessoas adultas, né, são adolescentes, são pessoas, não são crianças, eu acho que gradativamente pode ir voltando, e também, novamente, respeitando o distanciamento social, talvez em turnos, se for uma sala grande, fazer duas. Isso tem sido discutido agora. E como um ponto que precisa ser avaliado é o seguinte: como acabou que todos os segmentos da sociedade aqui em Curitiba foram reabrindo, agora falta realmente o do ensino, né? Então, todas as ações dos nossos técnicos de saúde, e Curitiba tem um comitê formado, Comitê Técnico de Saúde, com a nossa secretária municipal, a Márcia Sulac, com infectologistas que estão debruçados sobre isso. Então, vai ter que voltar gradativamente. Eu acredito que, na minha opinião pessoal, as universidades vão ser a primeira da fila. Beleza, muito obrigada. Então, próxima pergunta. Qual o impacto da legislação que veda o corte de serviços essenciais, água, luz, etc.? Como vê a ação no STF que contesta a constitucionalidade da norma? Bem, eu estou falando para uma plateia de futuros advogados, né, de gente que conhece da lei, que estuda a lei, e a gente sabe que decisão judicial a gente aceita, né? A gente recorre, obviamente, mas a gente aceita. Mas a gente torce, porque o que aconteceu? A questão da água e da luz, principalmente, que é uma responsabilidade do governo estadual, passou-se uma lei na Assembleia Legislativa proibindo o corte por falta de pagamento, se eu não me engano, por 3 meses na questão de água e luz das pessoas carentes. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque nós já temos naturalmente uma parcela da sociedade que é muito carente, que precisa da mão do Estado. Mas com a pandemia, com 60 dias de muitas ações da economia fechada, muitas pessoas, uma parcela grande da população, entrou em necessidade social. Por exemplo, os profissionais autônomos que perderam, um motorista de Uber, por exemplo, que tinha corrida, ou uma diarista, ou um motorista de van escolar, por exemplo, que tinha um trabalho diário e de repente parou. Então, ele não tem de onde tirar o recurso. Aí sim precisa ter um papel do Estado importante. Eu sou uma pessoa que defendo muito a parceria do Estado com a iniciativa privada. Eu acredito que dentro sendo salutar, obviamente, você pode fazer concessão de algumas coisas, porém, a questão social, a mão do Estado, ela precisa atuar, porque é quem mais precisa. E o Estado tem que estar pronto para atuar. Então, a questão da água e da luz, ela é necessária, porque senão daqui, agora já estaria acontecendo, mas mais 30 dias as famílias vão estar sem água e sem luz em casa. Então é fundamental, e eu espero que aconteça, que mantenha-se a lei,
para que o Estado do Paraná consiga dar esse apoio social às famílias de baixa renda até que a economia volte ao normal. Perfeito, muito obrigada, doutor. A próxima pergunta é... aqui. O que justifica o empréstimo de 60 milhões aprovados pelos vereadores de Curitiba dia 25 de maio para asfalto na cidade em tempo de pandemia e possível crise sanitária? Boa pergunta. Inclusive, depois eu vou falar de uma coisa que também é polêmica, que é o transporte coletivo, porque eu sei que pode ter perguntas sobre isso, então já vou emendar uma na outra. Beleza. A aprovação desse empréstimo na Câmara Municipal é uma aprovação que vinha de antes da pandemia, então ela tinha que seguir o rito legislativo da Câmara Municipal, e é por isso que teve a aprovação, porque a cidade, como eu falei no início, desde o começo do primeiro ano da nossa gestão, tem feito uma quantidade grande de obras, e não só obras viárias, mas reformas de escola, reforma dos nossos faróis do saber, que estão se transformando todos em faróis do saber da inovação, com impressora 3D, com aulas de empreendedorismo para as nossas crianças das escolas municipais. Então, isso é um rito que teve que seguir e que, infelizmente, coincidiu no meio da pandemia de Curitiba. Mas isso não muda em nenhum momento o nosso foco principal, que é a pandemia e o cuidado com a pandemia dentro de Curitiba. Não é à toa que a cidade tem se destacado no nível nacional, inclusive o nosso prefeito, Rafael Greca, tem dado entrevistas para a Bandeirantes, para a Globo, para a CNN Brasil, de como é que a cidade tem feito essa questão. Uma outra coisa que eu acabei de esquecendo de falar na minha primeira intervenção é o transporte coletivo. Nós não podemos politizar o assunto, isso acaba acontecendo naturalmente na democracia, há muita briga, etc. Mas o transporte coletivo, ele é um serviço público essencial para uma cidade. Por exemplo, se o transporte coletivo entrar em colapso, as enfermeiras, os profissionais de saúde não vão chegar aos seus destinos, ao trabalho, e isso afetará toda a cidade, só no caso da saúde, dando um exemplo. E nós temos uma média diária de passageiros, para todos terem uma ideia, de 1.200.000 passageiros diários. E para isso, nós precisamos de em torno de 1.000 ônibus rodando por dia. O que aconteceu no início? Nós caímos 80%, foram para 200 e poucos mil passageiros diários, sendo que 40% disso são idosos que, por lei municipal, não pagam também. Então, para isso, nós precisaríamos ter uma quantidade de ônibus nas ruas em 30% dos ônibus totais. Porém, nós não podemos fazer isso. Isso para equalizar o preço com o custo. Mas se a gente fizesse isso, muitas linhas continuariam com superlotação. Então, nós tivemos que colocar 60%, 70% dos ônibus para 30% dos passageiros. Então, você acaba tendo uma desigualdade de valor. Então, a prefeitura ela precisa ter responsabilidade para tratar com isso. Hoje, gradativamente, vem aumentando o número de passageiros e nós estamos acompanhando. O que aconteceu nesses últimos 60 dias? Muitas das linhas prioritárias, que uma vez ou outra acontecia aglomerações e as pessoas tiravam foto e mandavam para nós, o que é fundamental, e eu peço para quem ver isso nos avise, nós mantínhamos ônibus à disposição nas garagens para imediatamente entrar e ajudar nas linhas que estavam superlotadas. Mas agora, gradativamente aumentando e o comércio voltando, tem linhas que nós já estamos com 100% dos ônibus retomados, que é o caso do Expresso Norte-Sul e do Interbairros 2, que é a linha mais movimentada de Curitiba. Então, isso precisa ser tratado com responsabilidade. Não adianta, quando você é gestor público, como você quando é dono da sua empresa ou quando você é profissional liberal, você precisa tomar atitudes para resguardar que os serviços essenciais aconteçam. Perfeito, muito obrigada. A próxima pergunta, na sequência, por conta da pandemia, sabe-se que não é necessário fazer licitação. Como a população pode fiscalizar os gastos nessa situação? Boa pergunta. Ótima. Veja só, Curitiba, nós decretamos emergência pública em saúde em Curitiba.
E muito pouco foi comprado na questão emergencial, porque a prefeitura tinha uma programação de investimentos na saúde, que é muito bom. Nós temos um site, um portal da transparência, pode entrar no site da Prefeitura de Curitiba, clicar lá e você vê todos os decretos, você vê todas as compras de saúde que são desenvolvidas, desde pagamento de servidores até compra de máscaras, equipamentos hospitalares, tem tudo disponível lá na transparência no site da Prefeitura. Hoje em dia, e eu gosto de dizer novamente, numa cidade inteligente, a política dos dias de hoje, ela não permite nada que não seja com 100% de transparência. Isso não existe mais. Então, quem tiver interesse pode ir lá procurar, que vai estar lá todos os gastos feitos nesse momento de pandemia na questão da saúde. Perfeito, muito obrigada. Eu acho que a próxima ela é sobre licitação também. Então aqui, pergunta do Pedro. Doutor, vocês chegaram a considerar uma possibilidade de multa em caso de violação das medidas propostas para o combate? E o que você acha sobre esse método? Olha, depende. Nós pensamos sim. O que acontece? Por exemplo, nós não decretamos quarentena oficial, que tudo precisasse fechar, ou lockdown. Não precisou, né? Aqui na cidade de Curitiba, graças a Deus, devido ao trabalho feito. Então, o comércio está reabrindo normalmente. Nós decretamos obrigatoriedade do uso da máscara em Curitiba e logo após o governo do estado aprovou uma lei na Assembleia fazendo com que o uso da máscara seja obrigatório no estado todo. E vai regulamentar, ainda não regulamentou, que quem não usar poderá ter uma multa. Ainda não está valendo. A lei está aprovada, porém não está regulamentada. Então, isso é uma questão que precisa ser avaliada, porque isso é óbvio, né? E o curitibano tem ajudado muito, mas infelizmente acontece ainda pessoas que não utilizam a máscara, é uma pena, mas eu acho que as campanhas de conscientização têm dado resultados. Então, eu não sei se a multa seria boa, inclusive nesse momento que está todo mundo, grande parte da sociedade, está com problemas financeiros graves. O que Curitiba, e eu quero só detalhar um pouquinho mais a questão do comércio, por exemplo, ou bares, casas noturnas, ou aglomerações. Nós não podemos dar uma multa, não tem isso na lei, mas o que nós podemos fazer e estamos fazendo, como eu dei o exemplo. O comércio abriu, por exemplo. Se ele não respeitar as normas de uso de máscara, distanciamento social, álcool em gel, cuidado, é um comércio qualquer que seja, um comércio que vende luvas, por exemplo. Se ele não respeitar isso, ele tem o seu alvará de funcionamento da prefeitura em dia. Ele é notificado uma vez. Se ele não respeitar, ele pode ter sim o seu alvará cassado. Aí ele é obrigado a fechar a sua loja. Então, mas isso em casos extremos. Por exemplo, o exemplo que eu dei, que saiu nas mídias, no jornalismo curitibano de uns 20 dias atrás, foi uma loja que estava fazendo uma liquidação e não respeitava a quantidade mínima de pessoas dentro da loja, muito sem máscara. Então a prefeitura foi lá e determinou o fechamento. Então, quando é muito explícito assim, a prefeitura pode fazer isso. Então, como foi perguntado, minha opinião é a seguinte: na questão de máscaras, eu acho que uma campanha de conscientização vale mais do que uma multa, até porque o momento não é difícil para isso, mas se for necessário, sim. E na questão do comércio, de bares, restaurantes, eu acho que é fundamental. Se não respeitou, precisa ser alertado. Perfeito, muito obrigada, Pimentel. A próxima é: o que podemos fazer com a crise hídrica que Curitiba sofre por não estar chovendo mais? Então, primeira coisa é a conscientização, né? A gente precisa cuidar, é claro, não desperdiçar, mas isso o curitibano faz, as pessoas fazem. A questão da água a empresa pública Curitiba tem uma contratação de uma empresa pública que é estadual, que é a Sanepar, que faz o gerenciamento
do esgoto e da água no município de Curitiba, vários da região metropolitana. Ela atende o estado todo, 365 cidades das 399, se eu não me engano. Então, nós contratamos a Sanepar para isso. E realmente faz muito tempo que não chove. Nossas represas de abastecimento, o Passaúna, o Iraí, o Miringuava, Piraquara 1 e 2, elas estão muito baixas. Então, realmente não tem chovido. E o que a Sanepar tem feito e os municípios precisam ser parceiros? O cuidado, né, obviamente, mas nós precisamos buscar também outras formas que estão sendo estudadas, porque essa semana nós tivemos uma reunião com o presidente da Sanepar, o Cláudio Stabile, que é um grande profissional, que, para, se for necessário, perfuração de poços, poços artesianos, para que isso aconteça. Mas a previsão, até para quem não sabe, de retorno normal das chuvas é somente agosto e setembro. Então, nós teremos pelo menos mais 60 dias de estiagem. Então, eu acho que o poder público estadual tem feito o seu trabalho, tem buscado soluções, tem feito o racionamento aonde pode, mas é necessário e fundamental que a gente faça também a nossa parte, não desperdiçando. Perfeito. Muito obrigada. A próxima é anônima também. Como o senhor explica o baixo número de mortes por Covid-19 aqui em Curitiba em relação ao resto do país? Graças a Deus, né? Eu acho que é uma série de fatores. Primeiro, novamente, eu acho que a população de Curitiba contribui muito, porque não só na questão, porque as infecções não estão tão altas como em outras partes do Brasil. Então, eu acho que a conscientização da população é fundamental. Outra coisa, e principalmente na questão do óbito, o sistema público de saúde de Curitiba é muito bom, né? Isso é um reflexo de anos de trabalho, é um reflexo do trabalho, como eu falei, do poder público com os hospitais privados. Então, nós temos uma quantidade de leitos alta, perto da média nacional, a quantidade de profissionais extremamente eficientes, e Curitiba tem a prefeitura, o servidor público municipal tem referência disso. Há muitos anos, Curitiba é eleita a capital com saúde mais bem estruturada. Então, na questão do óbito, esse é um dos grandes segredos, o investimento que vem sendo feito em saúde, porque o doente chega, ele tem o seu respirador, se necessário, ele tem o seu leito de UTI, ele tem um atendimento prioritário. E outra coisa importante, foi o que eu falei lá no início, a teleconsulta e a conversa por WhatsApp, o 33509000, que também no estágio primeiro da pandemia, que ninguém saía de casa, que era a consulta pelo telefone. Isso fez com que a gente monitorasse as pessoas, principalmente em estado grave, podendo dar dedicação total. Então, é isso que ajudou a refletir um número baixo de óbitos até agora. Mas, como eu já disse, é importante que eu diga novamente, e todos sabem, as infecções vão continuar. Então, é importante que o trabalho continue sendo feito e a cidade continue se cuidando. Ótimo, muito obrigada, Pimentel. A próxima. Quais os projetos que podem ser usados para alavancar o pequeno comércio após a pandemia e reabertura completa do comércio? Olha, eu acho que pela realocação natural do mercado, eu acredito que o comércio de rua vai ter um destaque muito grande. Porque o medo de você entrar em lugares fechados, o medo não, a preocupação de você entrar em lugares fechados, em ar-condicionado, isso vai fazer com que as pessoas frequentem mais o comércio de rua, né? Eu acho que isso é uma das coisas que vai acontecer. Então, naturalmente, o mercado vai se adaptar para o comércio de rua e para o pequeno comércio. Nós fizemos uma campanha importante, e muitas pessoas também, que era para valorizar o comércio perto da sua casa. Porque você valoriza o teu vizinho, o teu parceiro, o teu parente que produz o hambúrguer dele, que faz a vendinha dele, a panificadora. Então, você conseguir priorizar isso é muito bom. E numa questão mais macro, mais ampla, eu queria só comentar uma coisa. A cidade ela é muito bem pensada, e isso é fruto de 50 anos de gestão de Curitiba, que na maioria dos casos tem sido muito boa, fruto do IPUC também, que é o nosso grande órgão pensador. E o ano passado foi aprovada a lei de zoneamento de Curitiba,
a atualização da lei de zoneamento de Curitiba, que é aprovada a cada 10 ou 15 anos, que reforça, que fortalece a construção e o comércio de bairro, né? E também no centro da cidade, obviamente. Então, cada vez mais, por esse incentivo e também agora pela pandemia, o comércio de bairro, o pequeno comércio vai ser mais valorizado dentro da cidade de Curitiba. E o que a gente precisa também, obviamente, é a calçada, né, precisa ser bem feita, que é uma responsabilidade do proprietário, mas a iluminação pública na frente tem que ser bem feita, a segurança ela tem que ser disponibilizada, porque outra coisa que eu também não falei, que é importante falar e muita gente sofre com isso, é o cuidado com o morador de rua, né? Isso é um problema mundial, todo lugar acontece, e aqui não é diferente, mas nós temos um trabalho da FAS muito forte, histórico, mas e agora com todos os cuidados, com máscara de pano, com a máscara escudo, no atendimento às pessoas que ficam na rua. E há uma lei federal que não permite que você tire a pessoa da rua. Você tem que convencer a pessoa a sair, a se tratar. E muitas das vezes a pessoa que está lá, que é doente, que é um viciado, que tem algum problema ou que saiu de casa e não consegue voltar, ele aceita o atendimento. Quem normalmente não aceita e sai correndo é a pessoa que vive daquilo, um pequeno traficante, um microtraficante, o que é um problema aí de polícia que tem que ser tratado e nós temos tratado, mas é um desafio diário. Perfeito, muito obrigada. Então, a próxima, também anônima. Doutor, na sua opinião, existe alguma possibilidade de se tornar necessária a decretação de um lockdown em Curitiba por conta da pandemia? Não, não temos nenhuma previsão para que isso aconteça. Não temos, porque todas as ações têm sido tomadas, a população tem se cuidado, porém, nós não queremos que isso venha a ser uma possibilidade. Então, por isso que nós pedimos ainda que o isolamento social continue, né? Só saia, se precisar sair, que saia com todos os cuidados que nós já sabemos, porque a curva ela vai continuar aumentando as infecções até que tenha uma vacina ou até que tenha... Ele veio para ficar o vírus, né? Então, nós precisamos tomar permanentemente o cuidado, mas respondendo, claramente não tem previsão nenhuma de lockdown na cidade de Curitiba. Beleza, muito obrigada. A próxima. O que foi feito para tornar acessível as aulas online para estudantes do ensino estadual municipal que não têm acesso à internet? Então, vamos lá. Universidades particulares, escolas particulares, todas estão fazendo as suas aulas online pela internet, pelo Zoom, enfim. O que o poder público fez? E a prefeitura é responsável pelo ensino de primeiro ao quinto ano e o Estado para frente, né, até o ensino médio. Nós fizemos com o Estado do Paraná uma parceria, porque a gente sabe, e vamos falar só de Curitiba, então, que é o ensino fundamental, a gente sabe que muitas das pessoas carentes na periferia da cidade não têm acesso à internet. Então, nós fizemos a parceria, o Estado disponibilizou um canal da televisão aberta, não é canal a cabo, não é televisão fechada, não é Netflix, não é Sky, nada. É a TV aberta, que tem o canal 9.2, então só se tem o UHF, que a pessoa pode assistir pela televisão, então não precisaria de internet. Então isso você faz o alcance social ser muito maior. E ainda assim, alguns casos que podem acontecer, isso acontece no estado, às vezes é muito no interior da cidade pequena, que nem isso tem, aí as escolas fazem uma entrega de um kit das lições, por exemplo, né, do que as crianças têm que fazer. Então, é a adaptação que foi feita. Mas, de novo, falando aqui de Curitiba, foi uma solução que rendeu bons frutos. E eu tenho certeza que mesmo que quando as aulas voltem ao normal, a utilização da aula pela televisão ela vai continuar, mesmo que seja para aulas complementares aos fins de semana, por exemplo. Beleza, muito obrigada, Pimentel. Deixa eu ver as próximas. Tem algumas falando Reduz PUC aqui, umas perguntas.
A próxima, o senhor poderia explicar por que algumas unidades de saúde correm risco de serem fechadas, ainda mais agora com uma pandemia? Corte de gastos? Não, pelo contrário, nós contingenciamos, ou seja, nós seguramos o orçamento de todas as secretarias, que ela está sendo solta aos poucos, para fortalecer o investimento na saúde, que é a prioridade número 1. O que acontece? Nós temos 111 postos de saúde em Curitiba e 9 UPAs, que são as unidades 24 horas, e um hospital, que é o Hospital do Idoso. O resto todos são parceiros, os hospitais. Nós, no início, nós fortalecemos algumas unidades de saúde, algumas UPAs, para o atendimento total ao coronavírus, para que você não deixasse mesclar de pessoa que, por exemplo, estava com uma dor de barriga, alguma outra coisa, fosse para uma UPA ou para uma unidade de saúde e pegasse coronavírus e se infectasse. Então, algumas unidades de saúde perto uma das outras, nós remanejamos os servidores, porque a gente precisava de atenção total. Então, se remaneja os servidores de algumas unidades de saúde para outras, para o atendimento total do combate ao Covid-19, sem que afete isso nem um pouco o atendimento à população. Então, foi feito de caso pensado, estrategicamente, e tem dado resultado. Não é à toa que os números de Curitiba têm mostrado isso. Beleza. O senhor tem tempo para mais algumas perguntas? Ou a gente tem, já... Não, tem. Como é que tá? Tem Não, mais acho algum? que... Doutor, por que não houveram grandes investimentos em propagandas e afins para conscientizar a população acerca do Covid? Olha, foi feito um certo investimento nisso. Você pode ver outdoors pela cidade, mídias digitais, alguma coisa ou outra na televisão, mas isso custa, né, muito dinheiro. Então, com a arrecadação caindo, com a prioridade no investimento da saúde, que eu acabei até foi reflexo da última pergunta que me fizeram, nós tivemos que fazer com que foi possível. Então, nós focamos muito em outdoor, em mobiliários urbanos, que é os pontos de ônibus, explicando que eu tenho que ficar em casa, que preciso usar máscara, e fundamentalmente muito também nas mídias sociais. Eu acabo de lembrar uma coisa importante, que nós todos estamos sujeitos, que são as fake news. Inclusive, ontem teve aquela grande operação nacional. Os canais da prefeitura, todos, tanto o Instagram quanto o Facebook, quanto o site da prefeitura, diariamente eles postam os infectados, eles postam todas as informações. Então, se receber alguma informação, a gente pede encarecidamente que busquem os nossos canais oficiais para que a gente possa para que possa tirar qualquer dúvida em questão a isso. Então, é muito importante cuidar com as fake news. Perfeito, muito obrigada. Doutor Pimentel, acho que a gente já fez bastante pergunta para o senhor, uma sabatina aqui. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade de responder todas elas. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo. E então, queria agradecer a presença de todo mundo. A gente está com 609 pessoas com a gente até agora. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Obrigada também, Guilherme Quadros, que está ajudando a gente aqui. E então é isso. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Pimentel. Muito obrigada novamente. Bom. Obrigado você, viu, Fernanda? Parabéns ao Guilherme também por essa condução. Agradeço a audiência de todos e queria presto muito o meu trabalho nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu quero dizer uma coisa importante. Eu tenho 35 anos, há pouco tempo atrás eu estava na universidade e eu incentivo muito ao jovem a entrar na política. Quem tem interesse, não precisa ser a política eleitoral, como eu que fui eleito vice-prefeito, não precisa necessariamente, seja você fazendo parte do centro acadêmico, seja você fazendo parte da tua federação de profissionais associados, qualquer coisa. É importante a mobilização, porque só se mobilizando as pessoas de bem conseguem avançar. Então, eu gosto de quando
vão em faculdade, que vão em colégio, vão em universidade. É muito importante essa mobilização. Então, convido a todo mundo e me coloco à disposição na prefeitura para quem quiser fazer uma visita, para quem ir no Instagram e no Facebook, sou eu que respondo. Eu mesmo, então, marcar uma visita, marcar um bate-papo. E também para quem quiser ser candidato, a gente gosta de conversar com gente, porque nós precisamos de gente boa trabalhando. Tá bom? Obrigado a oportunidade mais uma vez aí, pessoal. Nós agradecemos. Muito obrigado. Tchau, um abraço. Tchau. Vou encerrar Tchau, aqui. pessoal.